Por favor, abre sua Bíblia para o livro de Hebreus, capítulo 12. Enquanto você vai abrindo, também peço que você ore pela minha recuperação. Pela graça de Deus, estou aí em vias de melhora, né? Mas ainda preciso dos devidos cuidados. Então, estava dizendo que estou um pouco mais despojado hoje, porque tenho que tomar alguns cuidados. Então, agradeço as orações e vamos continuar orando uns pelos outros, tá bom? Hebreus 12, 14, um versículo simples, pequeno e de grande poder. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor, eu agradeço porque, como teu servo, o Senhor me dá a oportunidade de esta noite chegar diante do povo do Senhor, apresentar a tua palavra, pregar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, orando que o Espírito Santo use com poder a tua palavra em nossos corações, a fim de que nós, como tua igreja, teu povo, possamos ser íntegros em nosso procedimento, possamos amá-lo mais, possamos encontrar, ó Deus, cada vez mais motivos para servi-lo cada dia de nossas vidas. Desejo, ó Deus, como teu servo, como um instrumento escolhido por ti para pastorear essa igreja, que o Senhor reaviva os nossos corações. Levanta, ó Deus, cada um de nós para sermos fiéis ao Senhor, para realmente vivermos uma vida digna do Senhor e outros possam ver a luz do Senhor que brilha sobre nós. Trabalha no coração daqueles e na vida daqueles que estão enfermos, como o nosso irmão Davi, nossa irmã Silvia Avelino, também nossa querida irmã Irene, Senhor. Nós também oramos e pedimos ao Senhor pela viagem da irmã Kimberly, que o Senhor abençoe a sua vinda e que, segundo sua vontade, ela continue o trabalho que tão eficazmente tem feito em nosso meio. Possamos, ó Deus, sair daqui diferentes de como entramos, mais felizes porque o Espírito do Senhor tem falado aos nossos corações. Eu te agradeço e peço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós temos duas oportunidades de enxergarmos essa série de mensagens que nós temos feito, vivendo a graça transformadora. Hoje pela manhã, para aqueles que puderam estar aqui conosco, nós fizemos um grande apanhado daquilo que foram os dois primeiros sermões. Se caso você não pôde estar nas redes sociais da igreja, no WhatsApp, estão lá os slides, vocês podem ler, vocês podem ter, então, o discernimento, né, pelo Espírito Santo daquilo que nós estamos falando. E aquilo que o Senhor tem movido o meu coração é para que todos nós possamos olhar para dentro de nós. Eu, como servo do Senhor, o meu desejo não é apontar o dedo para ninguém, não é dizer aquilo que você tem que fazer, sem antes apontar o dedo para mim mesmo. Então é algo que todos nós precisamos refletir, colocar as nossas vidas diante de Deus, para o fim que todos nós devemos ansiar, que é glorificar o Senhor com as nossas vidas, é amá-lo mais, é conhecê-lo mais, é transmitir a verdade do Evangelho através da nossa vida. Eu garanto para você que mesmo num mundo cheio de evangélicos, ainda o verdadeiro cristão, as suas atitudes, a sua vida, ela diz muito mais do que as suas palavras. Então, o tema de hoje será santos, não espectadores, o chamado à santificação. Então, meus queridos, eu não quero recapitular tudo aquilo que nós já vimos, mas apenas pincelar que nos dois primeiros sermões, notamos, baseado em Efésios 2, 8 e 9, que a graça não é só perdão. Ela nos regenera, santifica
e sustenta. Nós somos perseverantes, porque a obra que Deus começou em nós, Ele há de completá-la. E isso demonstra uma transformação. Então, aquele que foi salvo por Jesus, ele foi transformado. Também, dentro dessa perspectiva, nós estamos confrontando o cristianismo estagnado, que muitos de nós percebemos. Crentes que estão nas igrejas há muitos anos, mas agarrados em pecados de estimação, sem mudança, sem qualquer sombra de que houve uma transformação ou alguma coisa que demonstra o amor de Deus, ou o primeiro amor de Deus sobre os nossos corações. Então, os textos de Mateus capítulo 7 e 2 Coríntios 3 e 5 nos desafiam a analisarmos as nossas vidas para ver se realmente nós estamos na fé. E, posteriormente, o segundo sermão, nós falamos, baseado em Mateus 7, 16 a 20, e João 15, 1 a 8, que a verdadeira fé produz frutos, não somente aparência religiosa. Então, uma fé sem frutos é auto-engano. Alguém que diz que pertence a Deus, mas não o ama ou não for transformado, está se enganando a si mesmo e as outras pessoas que estão à sua volta. Nós falamos que frutificar exige intencionalidade, ou seja, vontade de realmente conhecer mais a Deus. E aí nós temos 3 maneiras que nós podemos frutificar e como nós podemos demonstrar essa intencionalidade, a leitura da palavra, uma vida de oração e uma vida de serviço aos que estão à nossa volta. E aí, meus irmãos, quando nós lemos Romanos 6:4, você pode abrir a sua Bíblia lá, Romanos capítulo 6, verso de número 4. Nós precisamos entender que a graça de Deus nos faz andar em novidade de vida, ou seja, uma vida nova. E esta vida nova, ela vai fazer com que nós sejamos santos, não somente espectadores. Porque Paulo disse aos Romanos o seguinte: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, aquilo que nós éramos no passado, em Cristo nós já não somos. Nós somos novas criaturas. E aí, meus irmãos queridos, vem a confrontação final a cada um de nós. Aonde o autor de Hebreus, ele deixa claro: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então aqui nós não queremos crentes de arquibancada. Nós não queremos, meus irmãos, que você como cristão entenda que nós fomos salvos para sentar nos bancos das igrejas ou para ficar sentado nas nossas casas, assistindo as coisas acontecerem, como você assiste o Netflix ou qualquer outro streaming. Você senta no sofá da sua casa e fica parado olhando aquilo que está acontecendo. Então, ali você está sendo um mero espectador, aonde você não faz absolutamente nada. Só que a vida cristã, ela não faz de um cristão um espectador, porque existe o mandamento de ir anunciar o evangelho, o mandamento de servir, o mandamento de viver uma vida para o Senhor, mas como diz Pedro aos seus destinatários: sede santos, porque eu sou santo. Então aqui nós temos outro mandamento. Então a vida cristã, ela não é uma vida de um espectador. Ela é uma vida onde nós arregaçamos as mangas e colocamos a vida e as mãos para trabalhar, para realmente nos achegarmos a Deus, conhecê-lo mais e dessa maneira servi-lo melhor. Então, infelizmente, quando nós olhamos ao redor, vemos
bancos vazios, sentimos falta muitas vezes de pessoas. Só que antes de olhar para os outros, nós precisamos entender o seguinte: nós falamos hoje pela manhã. Existem alguns que vêm à igreja, participam dos cultos, cantam os hinos, leem a Bíblia, participam nas ofertas, porém, vivem uma vida sem santificação, agarrados aos pecados de estimação, fofoca, orgulho, cobiça, imoralidade e tantas outras coisas que podem ser colocados como pecado de estimação, como, por exemplo, a mentira. Falar palavrões, pecados, é um pecado de estimação. Então eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvidas, que o cristianismo que infelizmente muitos hoje vivem é um cristianismo de fachada. Existem grandes igrejas hoje, grandes templos. Eu disse recentemente em uma das pregações que alguns barracões de empresas que tem lá em Barueri hoje viraram mega igrejas. Para 10, 20 mil pessoas, inclusive, uma igreja lá ficou famosa porque tem um lugar, um cercadinho bem de frente para o púlpito, que é para os convidados VIP. Interessante que a Bíblia não fala sobre isso. Não existe esse negócio de convidado VIP, mas é isso. Tem um lounge dentro da igreja. Igrejas têm cafeterias, lugares, né, para as pessoas sentarem e confraternizarem. Eu não estou dizendo que isso seja errado, meus irmãos. Só que, lamentavelmente, a palavra de Deus ela fica em segundo lugar. As vidas de muitos são tocadas pelas pregações, pelas músicas, mas aquilo não move ou não faz demovê-lo de uma vida de pecados. Vive-se uma vida longe de Deus durante a semana e há aquele emocionalismo barato quando se está muitas vezes de frente a alguém que está manifestando uma mensagem egocentrista. Ou seja, algo para massagear o ego, aonde o pecado ele é suavizado. Eu coloquei e disse isso, acho que hoje de manhã, mas eu quero ler novamente o que eu coloquei nas nossas redes sociais aí, falando sobre esse tipo de evangelho hoje em dia, né? Aonde diz o seguinte: o evangelho híbrido, um pouco de Bíblia misturado com mensagens motivacionais. Ele não nega a Bíblia, mas a usa como decoração. Não rejeita Jesus, mas o reduz a um motivador. Não fala contra a fé, mas redefine a fé como acreditar em si mesmo. O resultado, um cristianismo que não salva e só anestesia. Se presta a assistir um culto de uma igreja, de uma mega igreja. Você vai ver que dificilmente o evangelho ele é falado na sua raiz, na necessidade de arrependimento e salvação. Não, isso não nos faz melhor do que ninguém, mas nos coloca à frente no entendimento de que nós precisamos pregar a palavra de Deus, não para que pessoas sintam-se bem na igreja, mas para que sejam confrontadas pelos seus pecados, possam arrependerem-se e entregar a sua vida a Deus. Então, com base em Hebreus 12, 14, 1 Pedro 1, 15 e 16, nós vamos confrontar essa passividade e chamar cada um de nós a uma vida de santidade ativa. E nessa situação, todos nós vamos entender que vir à igreja e servir ao Senhor não é sentar-se na plateia, não é cruzar os braços e não fazer nada, mas é, como Paulo disse aos Romanos, viver em novidade de vida. Então, nós precisamos ser santos para a glória de Deus. E quanto a isso, nós temos 3 lições importantes que nós iremos ver. E a primeira delas é que Deus nos chama a sermos santos, não somente, ou não espectadores. Vai para 1 Pedro capítulo 1, por gentileza.
Lê para nós aí, João, por favor. 1:15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16. Entenderam, meus irmãos? Então o apóstolo Pedro, aos seus destinatários, ele diz o seguinte: como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também em todo o vosso procedimento. Então Pedro, ele está sendo claríssimo na maneira com que nós devemos viver. Ele deixa claro que ser santo não é uma opção, mas é o propósito principal de cada um de nós. Ser de santos, porque Deus é santo. Então, o nosso objetivo como cristãos é sermos a imagem de Jesus. E como nós seremos? À medida que nós buscarmos a santidade. Volte para Hebreus capítulo 12. Volte algumas páginas aí na sua Bíblia. Hebreus 12, 14. E novamente, a Bíblia é muito clara, meus irmãos. Alguns versículos, eles são de difícil entendimento quando você precisa de certos contextos. Mas esses versículos que nós temos lido, eles são muito claros. Porque aqui o tempo está no imperativo. Sede santos. Hebreus 12, 14, segui a paz com todos. E ainda vai dizer o seguinte: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então entenda, santidade não é só evitar o pecado. Coloque isso, meus queridos, no seu HD mental. Santidade não é só evitar o pecado. É viver uma vida separada para Deus, refletindo o seu caráter em tudo. Nas nossas palavras, nas nossas escolhas e nos nossos relacionamentos. Eu disse para vocês recentemente que um querido amigo, ele havia se afastado dos caminhos de Deus. Por mais que eu gostasse muito dele, eu cortei laços. Porque se é uma pessoa que não ama o meu Deus, se é uma pessoa que não anda conforme o entendimento que eu tenho de alguém que vai ser útil e benéfico para a minha vida ter comunhão e amizade, eu corto. Simples assim. Eu não estou dizendo que nós temos que cortar contato com as nossas famílias, pessoas que não conhecem Jesus. Mas existem certos níveis de relacionamento. Por exemplo, se lá no seu trabalho, se lá no seu colégio, existem pessoas que são tóxicas no seu contato, você deve estar distante. Eu já contei a vocês que nós, no acampamento, sabemos quem são os jovens que querem fazer o certo e quem quer fazer o errado. Os jovens que querem fazer o certo, geralmente eles vão se juntar. Da mesma maneira que os jovens que só vão para bagunçar. Eles também vão se juntar. É como um professor meu dizia, pássaros da mesma pena se ajuntam. Então você não vai ver um beija-flor voando com urubu. Você não vai ver uma arara voando com um periquito. Então pássaros da mesma pena se ajuntam. Os versículos, ou o versículo que nós temos lido, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que nós temos falado cada domingo é que nós devemos oferecer as nossas vidas. É como se nós tivéssemos uma bandeja e ali colocássemos aquilo que mais nós temos de importante, que é a nossa vida. E nós pegamos e oferecemos a Deus.
diariamente, para que Ele possa, através do seu agir, nos transformar. Transformar as nossas palavras, transformar as nossas atitudes. Nós não podemos ser mais do mesmo. E dessa maneira, isso influenciará tudo nas nossas vidas de maneira positiva. Mas aí, qual que é o verdadeiro problema? O verdadeiro problema é que, infelizmente, muitos cristãos resumem a Deus ao culto dominical. Assim como nós falamos hoje pela manhã. Muitas pessoas resumem a vida cristã aos domingos. E às vezes nem isso. Porque tem cristãos que conseguem estar nas suas casas, sabendo que tem os cultos e mesmo assim ser indiferente. Eu me lembro lá em 2009, quando eu tinha recém feito a cirurgia do câncer, eu tive que ficar aqui na sala de baixo por 2 meses sem contato com os irmãos. Eu me lembro, meus irmãos, o peso que eu tinha pelo fato de não poder estar em comunhão com ninguém. Isso não me faz melhor do que ninguém. Mas esse tipo de coisa vem do relacionamento que nós temos com Deus. Como que pode um crente que diz amar a Deus, que não recorre ao melhor instrumento que nós temos para conhecer melhor o Senhor, que é a palavra de Deus? Será que vocês não entendem que Satanás ele tem colocado cada vez mais coisas para tirar a nossa atenção das coisas de Deus? Antigamente você precisava assinar TV por assinaturas. Hoje em dia qualquer celular você, de maneira lícita ou não, você consegue ter acesso a vários streamings. Aplicativos de celular. Acho que foi a Esther que me perguntou: pai, quando foi o primeiro celular que você teve? Acho que as crianças pensam que a gente, quando era criança, tinha um negócio desse na mão. O primeiro celular que eu tive, um smartphone, foi um Moto G. E isso foi, não há 30 anos atrás, foi o quê? 12 anos atrás que os celulares eles começaram a ter isso? Não. Eu me lembro que quando eu era criança, eu ia para a rua jogar bola. Jogava nada, mas ia. Voltava extenuado de tanto correr. Então, hoje em dia, a criançada é até branca porque não sai de casa. Não pode, infelizmente. O mundo que nós vivemos é um mundo mau. E, infelizmente, muitos pais são culpados de colocarem os seus filhos para televisão, para a internet, cuidar dos seus filhos, para educar os seus filhos. Então, como é que pode nós, como cristãos, fazermos a diferença no mundo que nós vivemos, se nós só lembramos que a Bíblia existe quando nós vamos para a igreja e às vezes nem isso? Como é que nós podemos dizer que nós amamos a Deus se a oração se torna um instrumento somente quando nós estamos necessitados de alguma coisa? Meus irmãos, o culto de oração da nossa igreja ele é de suma importância. Todos aqueles que puderem têm que estar na igreja, principalmente nos momentos que nós estamos passando, aonde houve uma debandada de pessoas que simplesmente quiseram sair da igreja. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos orar, não ficar se lamentando. Se nós queremos que Deus haja em nossa igreja, precisa começar com cada um de nós. Nós precisamos ser um instrumento de mudança, não esperar que outros venham. Nós temos aí o aniversário da igreja. Convide pessoas a chegar, nós vamos ter o almoço naquele dia. Convide pessoas a chegar, a ouvir o evangelho. Esforce-se para trazer pessoas à igreja. E não somente ficar pensando assim, ai, tal fulano não veio. Ou, ai, a igreja tem muitos bancos vazios. Meus irmãos, a parte que nós temos a fazer é zelar pela nossa própria vida espiritual. Então, queridos, o grande problema é esse. Cristãos que são nominalmente cristãos, mas que são meros espectadores. A pergunta é a seguinte:
se nós pudéssemos ler a mente de cada um e passasse nesse telão aqui o que você e eu fizemos para Deus essa semana. O que será que passaria ali? Se pudesse mostrar em gráficos quanto tempo, olha, gastei tanto com televisão, tanto com WhatsApp, tanto com Instagram, tanto com streamings e tanto com a Bíblia. Qual será o gráfico que mais vai ter tempo em relação à nossa vida? Porque o dia de todos nós tem 24 horas. Todos nós temos 24 horas. Nós temos tudo para aquilo que nós julgamos ser importante. Se nós não estamos tendo um tempo de qualidade com Deus, mesmo se os nossos dias tivessem 30 horas, ainda assim nós arrumaríamos alguma desculpa para deixar a nossa vida espiritual de lado. Esse é o problema, meus irmãos. Porque, como falei, santidade é buscar diariamente uma vida separada para Deus. Então, as minhas palavras, os meus ouvidos, os meus olhos, o meu corpo, eles pertencem ao Senhor. Então, as coisas que eu faço devem ser para a glória de Deus. Quantos de vocês conhecem a história do profeta Daniel? Todos conhecem a história do profeta Daniel, não é verdade? Daniel, lá em Daniel 6, 10 a 23, em um mundo hostil, ele orava 3 vezes por dia, ele vivia com integridade, enfrentava leões por sua fidelidade. Sua vida era santa, não era passiva. Então, se nós achamos que temos dificuldade, Daniel era um grande homem de Deus, só que ele vivia numa nação aonde proibiram até mesmo de orar ao Senhor. E ele colocou a sua vida em risco quando preferiu orar, quando preferiu servir ao Senhor. Então, eu pergunto a vocês, a sua vida reflete essa mesma santidade? A nossa vida reflete essa santidade? Será que você é santo na sua casa, no trabalho, nas redes sociais? Será que se nós abríssemos aqui as redes sociais de todos nós, teríamos coisas que nos envergonharíamos? Será que nos nossos carros, ou nas nossas casas, ou nos nossos computadores, será que nós nos envergonharíamos de alguma coisa que nós temos feito, ouvido e visto? Ainda, meus queridos, será que você é um espectador aplaudindo a Deus, sem simplesmente viver para Ele? Somente sentado nos bancos, sem fazer qualquer diferença. Só que o interessante, meus irmãos, é que não foi só Daniel. Séculos depois, um outro homem de Deus também enfrentou os leões. Um grande homem de Deus dos primeiros séculos da igreja, chamado Inácio de Antioquia. Ele foi discípulo do apóstolo João, o mesmo que escreveu o Evangelho de João, 1ª, 2ª, 3ª João e o livro de Apocalipse. Inácio de Antioquia, ele era um bispo fiel da igreja primitiva. Ele foi condenado por Roma, porque ele não negou a sua fé. Ele foi levado às arenas no passado e foi lançado às feras. Antes de morrer, ele escreveu aos cristãos: sou trigo de Deus e serei moído pelos dentes das feras, para me tornar pão puro de Cristo. Imagine o seguinte: quantos de nós estaríamos dispostos a entregar as nossas vidas a Jesus? Quantos de nós estaríamos dispostos a hoje levantar as nossas mãos e ouvirmos o chamado de tantos povos que estão aí perecendo porque não conhecem o Evangelho? Existem muitos lugares que pessoas morrem pelo simples fato de crerem em Jesus.
E nós que nos gabamos e agradecemos a Deus de morarmos em um país onde nós podemos abrir a nossa igreja, abrir as nossas Bíblias, virmos ao culto, não aproveitamos dessa oportunidade. Olha, meus irmãos, algumas coisas nós precisamos refletir o que é importante para cada um de nós. Todas as pessoas que eu conheço que são do passado, como ontem nos homens nós estávamos conversando, alguns dos irmãos poderiam andar de madrugada. Porto Alegre era uma cidade segura. Hoje em dia, infelizmente, as grandes capitais elas são lugares inseguros. A violência, lamentavelmente, impera nas grandes cidades. Não dá vontade de voltar ao passado. Aqueles que Dona Lívia conta que os filhos dela tomavam banho lá em Ipanema. Seria ótimo se nós pudéssemos levar os nossos filhos ali para Ipanema para poderem se banhar no verão. Só que, infelizmente, o Guaíba tornou-se um lixão a céu aberto. Seria ótimo se nós pudéssemos voltar ao passado, mas nós não podemos. Nós não podemos, meus irmãos. Daniel saiu ileso da cova, Inácio de Antioquia não. Mas ambos saíram vitoriosos, por quê? Porque foram fiéis. Eu pergunto a você, se todas as pessoas saírem da igreja e ficar só você, o que você vai fazer? Vai fazer o quê? Vai ficar sentado esperando as pessoas chegarem? Vai fazer o quê? Vai atrás das pessoas? Vai orar por mais pessoas? Então por que nós não fazemos isso hoje? O que nos impede? O que nos impede de orar mais, de convidar mais, de nos esforçar mais pela obra de Deus? Então Deus nos chama a ser santos, não espectadores. A segunda lição, uma vida sem santificação é auto-engano. Vai para 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, versos 6 a 9. Primeiro João capítulo 3, versos 6 a 9. Achou? Lê para nós. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. 7 também, né? A 9. Ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aqui nós temos talvez o que vai confrontar muitos cristãos ou muitos daqueles que se dizem cristãos. E é aqui que nós vamos ver na prática quem serve a Deus e quem não serve. Eu conheço cristãos mentirosos. Conheço. Eu conheço cristãos imorais. Eu conheço cristãos cujas suas bocas parecem latrinas de tanta besteira que falam. Eu conheço cristãos que são híbridos também. Quando estão na igreja, são cristãos. Quando estão no mundo, são igual às pessoas de fora. A grande diferença é que esse tipo de pessoa, ela pode enganar-se a si mesma. Ela pode enganar os cristãos. Ela vai chegar diante de você no culto e falar: paz, meu irmão. Você vai contar uma bênção, graças a Deus. Deus seja louvado.
mas dentro dos seus corações são como os fariseus que Jesus confrontou. Eram como sepulcros caiados, aonde externamente eram bonitos, mas por dentro havia somente podridão. E João está confrontando esse tipo de pessoa. Ele está dizendo exatamente que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. É literalmente isso, meus queridos. Como eu posso me dizer cristão e continuar mentindo? Como eu posso me dizer cristão e ser imoral nas minhas atitudes? Olhar imoralidades ou agir de maneira imoral, ou falar palavras de baixo calão, ou agir de uma maneira como, alguém que não conhece a Deus. Jesus é claro em dizer que nós não podemos servir a dois senhores. Então não existe esse tipo de, vamos dizer assim, hibridez. Não existe esse modo de vida. Engana-se a si mesmo aqueles que agem dessa forma. E aí é muito triste, meus irmãos. Porque o apóstolo João vai dizer o seguinte: todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Aí nós vamos ligar esse texto com Mateus 7, 21 a 23. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, acaso não temos feito coisas em seu nome? Nunca vos conheci. Então são questões que são seríssimas. Porque se há alguém que não consegue viver uma vida para Deus, é porque talvez nunca o conheceu. Se você não consegue ser santo, é porque talvez nunca conheceu a Deus. E aqui nós não estamos falando de perfeição, nós falamos isso pela manhã. Todos nós pecamos. Mas viver para Deus é viver uma vida contra o pecado. É entendendo que todos nós temos uma luta, é como eu disse para vocês. Eu não sei se acontece contigo, mas geralmente num celular de um homem, e o algoritmo sabe quem é homem e quem não é, começa a aparecer um monte nas redes sociais, principalmente, se você gosta de assistir alguns vídeos, por vezes começa a aparecer vídeos de mulheres com roupas indecentes. E aquilo vai chamando cada vez mais. Talvez você pode achar que aquilo é inofensivo, mas Jesus deixou claro que qualquer um que olhar alguém ou uma mulher com uma atitude impura no seu coração já adulterou contra ela. Os padrões da vida cristã são maiores do que os padrões do Antigo Testamento, aonde as pessoas achavam que para o ato ser consumado, ou pelo menos para o pecado acontecer, o ato deveria ser consumado. Jesus deixa claro que não. Que se eu olho uma mulher com uma atitude impura no meu coração, eu já adulterei com ela. Então, se eu estou no meu celular, eu vejo uma mulher com o seu corpo à mostra e fico contemplando com os meus olhos, no meu coração eu cometi adultério. Só que o controle está nas nossas mãos. Nós em quem temos o poder de mudar ou não. E muitas vezes há o desejo de fazer ou não. Quem não gosta de ficar sabendo fofoca de famoso? Talvez você pode falar assim, mas isso é uma bobeira, mas tem muita gente que gosta. Tem muita gente que gosta de ficar sabendo da vida dos outros. Você acha que não existe crente fofoqueiro? Existe bastante. Então notem, meus irmãos, como existem tantas coisas que acabam nos afastando de Deus. Olha só, nós lemos hoje pela manhã. Se continuar, Hebreus 10, 26 e 27, se continuarmos pecando deliberadamente após receber a verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, crentes que conhecem a Bíblia, mas vivem em pecado porque querem, pecados deliberados. Uma língua que fere, um coração cheio de cobiça, atitudes egoístas. É uma vida de auto-engano, não é uma vida de santificação.
Vocês se lembram da igreja de Laodiceia, uma das 7 igrejas faladas no Apocalipse? Qual que era o maior problema da igreja de Laodiceia? Vai lá para Apocalipse capítulo 3, verso 15 e 16, a Estherzinha vai ler para nós. Apocalipse 3, versos 15 e 16. Pode. Apocalipse 3, 15 e 16. Alguém já tomou Coca-Cola quente? É ruim, né? Mas imagina num dia de calor. Hoje, né, no inverno frio pelo menos, você pode pegar um refrigerante ou até mesmo a água que você vai tomar, vai estar gelado, vai estar frio pelo menos, você consegue beber. Agora, se você está num calor daqueles e você está seco de sede, se você pega uma água morna, não sacia a sua sede. Não sacia. Então, a água morna tem os seus usos comuns. Só que usa-se mais água quente para algumas finalidades e água fria para outra. O que Jesus está dizendo da igreja de Laodiceia é que era uma igreja de aparência. Talvez externamente ou internamente, né? Era uma igreja de grande pujança, ou seja, bonita. Poderia ser uma igreja de muitas pessoas, de muitos cristãos. Mas era uma igreja que vivia de aparência. E Jesus deixou claro que, pela sua maneira de agir, ele estava pronto a vomitá-lo. Eu estava esses dias brincando com vocês, né? Se você vai na academia e você vê um homem fortão lá, a maioria dos homens fortões de academia hoje é sacoca é fanta. Infelizmente, meus irmãos, hoje, antigamente, né, na verdade, você conhecia certas pessoas pelos trejeitos, né? Pela maneira de falar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você já não sabe quem é quem. Você vai no mercado, vê lá uns machos barbados andando de mão dada, andando rebolando. Então, os tempos que nós vivemos faz com que essas coisas sejam comuns. E isso é uma coisa que, infelizmente, nós precisamos conviver com essa imoralidade. Só que a grande questão, meus irmãos, é que como cristãos, nós não podemos ser meio lá e meio cá. Nós não podemos estar em cima do muro. Como cristãos, nós devemos escolher servir a Deus. Viver uma vida de luta contra o pecado. Imagina o seguinte, a seguinte ilustração. Imagina que você assina um plano de 1 ano de uma academia. Você tem o cartão de acesso, você assiste os vídeos de treino, você tem os aplicativos para você fazer exercícios, você compra a roupa de ginástica, só que você nunca vai para a academia. Você nunca levantou peso, você não faz nenhum tipo de exercício, você não faz nada para mudar. Eu pergunto para vocês, será que nós vamos ver alguma diferença em nosso corpo só pelo fato de nós termos comprado um plano de uma academia? Sim ou não? Não. Um membro de uma igreja que não faz nada é exatamente assim. Ele pode ter assinado os estatutos da igreja para ser membro da igreja. Só que ele
vem para a igreja. Quando vem, senta nos bancos, canta os hinos, ora quando é pedido, pode contribuir com alguma coisa, mas não serve para nada, porque a sua vida é uma vida de aparência. Infelizmente é isso que acontece. Muitos cristãos vão à igreja no domingo, mas durante a semana absolutamente nada acontece. É como alguém que se matricula numa academia, mas não vai. Não há mudança. Então, um cristão que durante a semana não vive uma vida para Deus, nada vai acontecer. Em último lugar, meus irmãos, santificação exige luta e disciplina. Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13, eu lerei. Vai dizer o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa obra. Então, Deus nos chama a desenvolver a nossa salvação. Nós não vamos ler porque lemos recentemente, mas 1 Coríntios 9, 24 a 27, exemplifica um atleta que, estando bem preparado, ele vai correr em prol do prêmio. Então nós, meus irmãos, somos esse atleta. Nós precisamos correr com foco, disciplinar os nossos corpos para não sermos desqualificados. Nossas fraquezas, ira ou mentira, orgulho, os pecados de estimação, eles não vão sumir sozinhos. É necessário que nós possamos lutar. Nós precisamos enfrentá-las com a força do Espírito Santo. Vai para Gálatas capítulo 5. Vamos lá. Nós já estamos terminando, mas Gálatas capítulo 5 vai dizer o seguinte, verso 16. Andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então preste bem atenção. Se hoje de manhã e hoje à noite você tem entendido que você precisa lutar contra áreas na sua vida, entenda de uma vez por todas. Você entende? O diabo também. Se você sabe que tem coisas a serem feitas, o diabo também. E o dever de Satanás é colocar sobre os nossos olhos, e o dever do pecado que habita em nós é colocar sobre os nossos olhos motivos para nós abandonarmos a luta. É aquele desejo de querer mais. Quando você começa a lutar contra os seus pecados, aquilo dentro de você vai ser como uma droga. Pessoas que tentam se libertar de qualquer vício no início é sempre muito difícil. Muito difícil. Uma pessoa que fala muita mentira, ela vai ser tentada a mentir. Então são lutas que nós temos dentro de nós, que diariamente nós precisamos lutar. É isso que Paulo está dizendo aos Gálatas. Existe uma luta dentro de nós. E somos nós quem controlamos quem vai vencer. Só que tem um grande porém. Só conseguiremos vencer se nós buscarmos ajuda em Deus. Ninguém consegue vencer a carne e o diabo sozinho. Vocês lembram lá de Atos, quando o camarada chega para o demônio, eu te mando que você saia em nome de Jesus a quem Paulo prega. Lembram disso? O demônio vai dizer, eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo. E você quem é?
Meus irmãos, o poder do cristão está na palavra, na dependência de Deus. Se nós queremos lutar contra os nossos pecados, contra as nossas dificuldades, contra a falta de perdão que muitas vezes inunda o nosso coração, a falta de amor, a falta de unidade, nós precisamos buscar em Deus, não nas nossas forças. O que eu tenho dito a vocês aqui é que a santidade não vem da nossa força, mas da nossa dependência de Deus. Vivendo a graça transformadora não vem de nós, vem do agir de Deus sobre nossas vidas. O poder não está em nós, o poder está em Deus e na dependência de Deus, na leitura da palavra diária, na oração diária, orar sem cessar, no serviço às pessoas que nós temos à nossa volta, e não só os irmãos em Cristo, faça o bem. Procure fazer o bem. Um simples folheto que nós entregamos é procurando fazer o bem para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Conversando com a Deise hoje, eu já expliquei para alguns de vocês, bendita a hora que eu cheguei para a médica e falei, ela perguntou para mim, você quer uma bezetacil ou você quer um antibiótico? Mão de vaca, eu falei, eu quero antibiótico, vou gastar com... Aliás, eu quero a bezetacil, vou gastar com antibiótico, por quê? Pois eu gastei, em uma semana, quase R$200. 85 de antibiótico, todos os dias eu tive que ir para o médico e tive que gastar gasolina e pagar estacionamento. Então o barato sai caro, só que eu não sabia. Então eu procuro entender que dentro da vontade de Deus, eu tive oportunidade, junto com a minha esposa, de entregar folhetos para pessoas que, em outra ocasião, nós não conseguiríamos. O enfermeiro que nos atendeu nas últimas vezes, ele mora lá em Novo Hamburgo. Eu nunca tinha visto a cara daquele camarada, mas nós tivemos a oportunidade de compartilhar um folheto da palavra de Deus. Não tem sido dias fáceis. Mas quando nós entregamos as nossas vidas a Deus, dizendo, Senhor, faça de mim o seu instrumento, Ele vai fazer, meus irmãos. Por mais difícil que seja. Nós não gostamos de encher a boca dizendo, Senhor, eu te amo. Faz de mim o que o Senhor quiser. E quando Deus faz, a gente, ai, Senhor, para. Não faz assim não, Deus, está sendo muito difícil. Meus irmãos, não é assim não. Dentro do plano perfeito de Deus, há um futuro que Ele sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos. Mas o que importa para nós, hoje, e até o dia final, é sermos fiéis. E aí, meus irmãos, não é fácil. A Tamires tem postado aí nas suas redes sociais a sua rotina fit. Ou quase fit. É difícil, né, Tamires? A gente que o diga. Amanhã é o Dia Internacional de começar a dieta, segunda-feira. Olha, meus irmãos, chegar nesse patamar não é muito fácil, mas também não é difícil. Agora, retroceder, retornar, é brabo. É difícil. Meus irmãos, a vida cristã ela não é fácil, mas ela é extremamente benéfica para nós e favorável quando nós vemos o agir de Deus nas nossas vidas. Sabe qual é a melhor coisa? É quando você fala com Deus e você sente aquela paz inundando o seu coração. Na vida cristã nós não vamos ter todas as respostas que nós gostaríamos. Mas a melhor coisa é que nós não caminhamos sozinhos. Essa luta, nós lutamos com Deus ao nosso lado. Então, fiel é o que vos chama, o qual também fará. Tudo posso naquele que me fortalece. E tantos outros versículos que vão nos animar a continuar servindo fielmente ao Senhor. Então, queridos, chega de cristianismo de vitrine. Chega de ser um cristão Nutella. Tem que ser um cristão raiz, usando os termos atuais. Queridos, a Bíblia vai dizer que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. Hebreus 12, 14, 1 Pedro 1, 15 e 16
reforçam a verdade que Deus nos chama à santificação. Nós podemos enganar ao pastor, aos irmãos, às pessoas à nossa volta, mas nós não podemos enganar a Deus. Isso nós não podemos. Se a nossa vida não reflete a santidade, se a sua vida não reflete santidade, você precisa se arrepender. Você precisa buscar a graça transformadora de Deus e entender que aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la até o último dia, até quando nós formos chamados à presença de Deus. Então, comprometa-se a lutar, a ser santo, a buscar a santificação. Assim como falamos hoje pela manhã, se você não conhece Jesus como seu Salvador, é a oportunidade que você tem de abrir o seu coração a Deus. A sua eternidade depende disso. Ninguém pode brincar, porque nenhum de nós sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos. Quero convidá-los a baixarem sua cabeça, fecharem os seus olhos. Você que está em casa da mesma forma, feche seus olhos, baixe sua cabeça, apenas ouça aquilo que eu estou dizendo, porque é um momento de reflexão. Não é o meu costume fazer apelos, pedindo para que pessoas se levantem, e eu continuarei me mantendo fiel a isso, porque as decisões elas precisam ser tomadas no seu coração. Primeiramente, eu quero falar com você, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, independente da sua idade e o seu tempo de igreja, você sabe do seu procedimento. Você sabe das suas lutas e sabe principalmente quem está sendo vencedor. Se você tem alimentado o seu espírito, buscado em Deus a santidade, com certeza você está tendo vitórias na sua vida espiritual. Agora, se você tem alimentado a sua carne e permitido que o diabo haja na sua vida, você tem alimentado o seu lado carnal. Então, se você não vê a necessidade de servir a Deus, será que realmente você foi salvo? Porque aquele que é nascido de Deus não vive na prática deliberada do pecado. Então, abra o seu coração a Deus agora, nesse momento. Clame ao Senhor por perdão. Reflita quais têm sido as suas atitudes, talvez na igreja, na sua casa, com as pessoas do seu trabalho. Será que você tem refletido Jesus nas suas atitudes? Agora, se você nunca fez uma decisão a Cristo ou tem dúvidas, procure a mim, procure a minha esposa ou alguma outra pessoa da sua confiança, porque nós queremos falar de Jesus para você, queremos que você possa conhecer o Salvador, aquele que vai transformar a sua vida. Agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Fala aos nossos corações. Nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus.